Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e estou dando aula de suporte na disciplina Genética do SEDET. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue ler o que está destacado? Tá ótimo, peraí. Vou ler para você e vou explicar detalhadamente como é que você deve resolver isso aqui. É lógico que eu vou mandar o modelo pronto para vocês depois, para vocês entenderem como que eu cheguei a esse raciocínio. Em uma espécie 2N igual a 6, com determinação cromossomo do sexo do tipo XXXY, considere o indivíduo do sexo masculino, que é heterozigótico para dois genes autossômicos, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, localizados em cromossomos diferentes. Faça o esquema da meigose de uma célula gamética desse indivíduo da fase metáfase 1, telófase 1, metáfase 2 e telófase 2. Apresentar no esquema, atenção ao seu esquema para, letra A, apresentar uma célula da metáfase 1 e duas células a partir da telófase 1. E as 4 células filhas ao final da meiose 2. Como que você vai fazer isso? Eu vou tentar abrir o Paint aqui para fazer um desenho. Que agora o Meet não tem mais a desenho, a ferramenta de desenho. Antigamente era mais fácil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se atentar naquele macete que eu expliquei na última aula. São 4 coisinhas. Prometo-te, Ana, te beijar. Prometo te, Ana, te beijar. O que é isso? Você tem que lembrar das fases da divisão celular. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece em cada um? Na prófase, as células não estão, começam a duplicar. Na metáfase, eles ficam pareados no meio da célula, tá? Na metáfase não existe núcleo individualizado, o núcleo é desfeito, então os cromossomos ficam no meio da célula duplicado. Isso é na mitose. E na anáfase, os cromossomos se dividem e vão cada um para o polo, ou seja, um vai para o lado esquerdo, outro vai para o lado direito. Na telófase, o cromossomo não, minto, o núcleo começa a se restabelecer e já tem um cálculo específico da quantidade de indivíduos em cada um. Porém, na meiose, a meiose ele é representada por meiose 1 e meiose 2. Então, como está falando metáfase 1, a metáfase 1 é igualzinho à mitose. Na metáfase 2, na metáfase 1, os cromossomos ficam um do lado do outro, no meio da célula. Então, metade deles vão para a esquerda e metade deles vai para a direita. A mesma coisa acontece com a telófase. Metade vai para a direita e metade vai para a esquerda. Já na meiose 2, acontece o contrário. Metade dos cromossomos vai para um lado e metade vai para outro. E na telófase já é metade dos cromossomos em cada célula, diferente do que acontece na telófase 1, são 2 cromossomos em cada célula. Na telófase 2, é um cromossomo em cada célula, um pedacinho de cromossomo em cada célula. Letra B. Defina o tamanho e posição do centrômero para diferenciar cada par de homólogo e os cromossomos sexuais. Deixa eu ver se eu tenho uma célula, uma coisa aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês. Deixa eu parar o compartilhamento daqui. Ó, esse aqui, ó, número 1, é metacêntrico.
Esse número 1, número 2, metacêntrico. Só que o 1, o 2 e o 3 têm tamanhos diferentes, porém é metacêntrico. O número 4 também é metacêntrico. Já o número, esse vermelho aqui, ó, o último, né? É submetacêntrico. Ele está na metade de um cromossomo e esse azulzinho é acrocêntrico, ou seja, um pedaço não tem. É isso que ele quer que você responda. Defina o tamanho e posição do centrômero para diferenciar cada par de homólogos e os cromossomos sexuais. Você entendeu pelo desenho? Eu vou repetir, porque eu acho que demorou a aparecer para você o desenho. Número 1, onde que está o centrômero nesse cromossomo 1, 2 e 3? Pode falar no chat que eu estou vendo. Onde que está? Está na metade? Está na metade da metade? Ou não tem? Ou não está aparecendo? Tá, então pode estar no chat que eu estou lendo. Eu quero saber qual o nome desse cromossomo que tem o centrossomo na metade dele. Você entendeu a pergunta? No caso é metacêntrico. O centro está na metade. Já o número, no número aonde está escrito cromossomo sexual, esse vermelho é submetacêntrico. Ele está na metade da metade. Já o azulzinho, ele é um acrocêntrico. Quando ele é chamado de acrocêntrico, é porque uma das pernas não está aparecendo. Isso é importante. Você tem que saber pela quantidade de genes que a questão te dá. Olha só, a questão 1 está pedindo o seguinte: o cromossomo é 2N igual a 6. As letrinhas são Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, certo? Se o cromossomo for metacêntrico, como é o número 1, o número 2 e o número 3, a letra que está numa perna tem que estar igual na outra. A letra que está no lado esquerdo tem que ser a mesma que está no lado direito, porque o cromossomo foi duplicado. Mas a letra que está na parte superior não é a mesma que está na parte inferior. Como esses cromossomos aqui, ó, 1, 2 e 3, são metacêntricos, pode ser que tenha um gene na parte superior e 2 genes na parte inferior, principalmente nesse 3 aqui, que é grandão. Já no cromossomo sexual, é submetacêntrico. Nessa aba pequenininha tem um gene só e na aba grandona tem 2 genes. Já nesse aqui, que não tem a aba superior, só tem um gene na parte inferior. Então, você vai direcionar a letra para esse gene, para você saber qual gene vai estar lá. Depois que eu estou explicando assim, fica um pouco difícil de entender. Mas depois que eu fizer o desenho, fazer o desenho à mão e colocar lá no grupo, você vai entender o que significa. Tá bom? Quando for mais ou menos 8h40, eu vou encerrar a aula e vou iniciar de novo. Você continua aí, tá? É só para não ficar muito longa a aula. Letra C. Defina a localização dos genes B e D, considerando que estão em cromossomos diferentes. Se ele está em cromossomo diferente, você vai colocar o B no cromossomo vermelho e o D no cromossomo azul. Só isso que você vai fazer.
A diferença é que um lado vai ser Bzão, outro lado vai ser Bzinho, no outro um vai ser Dzão, no outro lado vai ser Dzinho. É só essa diferença. Indique o tipo de alelo que esse indivíduo porta do locus dos genes Bzão e Dzão em cada um das cromátides. Você vai dizer onde vai ser Dzão e onde vai ser Bzinho. Isso eu vou explicar também por meio do desenho, que a gente vai fazer uma análise combinatória para saber onde cada e como você vai escolher a letrinha, tá? Isso você só consegue identificar por meio do desenho. Tá. Número 2. Deixa eu parar de compartilhar aqui e vou voltar para a Em tomates, estudos verificam que a característica cor do fruto, vermelho ou amarelo, e a resistência ao vírus do mosaico, resistente ou não resistente, são ambas condicionados por herança genética monogênica. Use as letras A, Azão e Vzão para designar os genes relacionados à cor do fruto e resistência ao vírus, respectivamente. Toda vez que fala de alguma coisa que seja recessivo, a letra é pequena. Quando é dominante, a letra é grande. Ou seja, toda vez que aparecer azão, aquela característica é dominante. Vzão, Vzão, a característica é recessiva. Uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente foi cruzada com uma planta homozigótica com fruto vermelho não resistente. A F1 apresentou 100% de plantas com frutos vermelhos e resistentes e foram cruzados entre si. A análise de 2.076 plantas da F2 apresentou o seguinte resultado. O que você vai perceber aqui nessa questão? Fruto é o genótipo. Eu também vou colocar lá no grupo como se faz o cruzamento. Azão, azinho, azão, azão. Olha só. Qual é que tem a maior quantidade? A maior quantidade é 1.215, certo? 1.215 provavelmente é parental. Por que eu estou dizendo que é parental? Porque você tem que ver se é igual ao que está na F1. A F1, frutos vermelhos resistentes. Então, esse é parental. Como o parental é dominante, você vai colocar azão, traço, Vzão, traço, ou azão, azão, Vzão, Vzão. Aqui no fruto vermelho resistente. Já no fruto amarelo resistente, Vzinho, traço, pinto, azinho, traço, Vzão. Porque tudo que aparece resistente é dominante. Tudo que aparece vermelho é dominante. Tudo que aparece amarelo é recessivo e não resistente é recessivo. Então, amarelo é azinho, azinho ou azinho, traço. Resistente é Vzão, Vzinho ou Vzão, Vzão. Fruto não resistente. Fruto vermelho não resistente. Azão, azinho ou azão, traço. Vzinho, Vzinho ou Vzão, Vzinho, traço. Fruto vermelho resistente, a gente já falou, que é azão, azão, Vzão, Vzão. Fruto amarelo e não resistente. Vzinho, Vzinho, azinho, azinho, Vzinho, Vzinho. Frequência esperada. Você percebe que aqui, ó, é 1.215, 350, 381 e 130. Essa aqui é a proporção mendeliana, de 9 para 3, 3 para 3 e 3 para 1.
Então, provavelmente aqui, ó, é 9. Esse fruto vermelho resistente é frequência 9 de 16. A frequência aqui, ó, 380 para 350, 9 de 316, 316. E essa frequência que eu destaquei aqui, ó, 130, é 1 de 16. Já que é o número esperado. O número esperado você vai lembrar da fórmula. Número esperado você vai lembrar da fórmula. Desculpa aqui que eu tenho o telefone ligando. Rapidinho que eu já vou atender. Já volto. Voltei. Deixa eu compartilhar uma coisa interessante aqui. Com relação aos desenhos. Olha só. Nesse caso, o gene é 2n igual a 4. O nosso gene é 2n igual a 6. Tá? Como que você faz isso? Deixa eu tentar aqui. Na intérfase, os cromossomos não estão duplicados, então estão tracinhos. Na metáfase da mitose, eles estão emparelhados no meio. Na anáfase da mitose, eles estão divididos. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Telófase da mitose, eles já estão divididos, porém, o núcleo começou a se refazer. É isso que eu queria que vocês fizessem. Metáfase 1 da meiose. A, azão, azão, Bzão, Bzão, Dzão, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Metáfase 2 da meiose. Azão, azão, Bzão, Bzão, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Tá? Isso aqui é uma representação fácil, porém, o nosso caso são 6. São várias proporções. Mas, olhando essa D aqui que eu vou colocar lá no grupo, essa P1 que eu vou colocar no grupo, vocês vão entender melhor. Porque genética, eles não fazem a diferença muito grande. Eles não diferenciam. Ah, agora que apareceu. Vou colocar depois lá. Genética, a AP e a AD são muito parecidas. Então, você estudando com uma AP, você também consegue resolver uma AD. Espera que eu vou parar a gravação, mas já volto. Não sai daí, não.